Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. How are you doing? I am great, thank you. Guys, hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo que foi visto até aqui. Nós vamos fazer vários exercícios, revisão dos conteúdos que foram explicados em todas as aulas até agora. Então, mesmo que você já tenha o arquivo aí com você para acompanhar, eu quero que você faça os exercícios junto comigo, que você pause esse vídeo, que você vá anotando, que você treine a sua escrita e também a sua pronúncia. Então, o tempo todo, vá anotando. Você não precisa anotar as questões, apenas as respostas num caderno, num papel que você tiver aí, para praticar os exercícios da melhor maneira, tá? Então, aqui eu tenho os principais tópicos que foram falados durante as últimas aulas e exercícios abordando cada um deles. O primeiro, então, é sobre os greetings, or essential phrases, que são os cumprimentos, as saudações, e frases essenciais que nós falamos na comunicação do dia a dia, né? Então, eu vou anotando aqui na frente a tradução, você vai anotando também e repetindo a pronúncia. Então, a primeira frase é quanto tempo, né? Quando a gente encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, você fala, nossa, quanto tempo que eu não te vejo. E a gente fala assim, ó, long time no see you. Long time no see you. Então, é uma forma de expressar essa saudade, né? Long time no see you. Há quanto tempo que eu não te vejo? Você pode falar essa frase. A number two é para perguntar como vão as coisas. Você pode falar how is it going? Você pode falar how are you doing? Ambas as opções são aceitáveis. Então, how is it going? How are you doing? Você pode usar qualquer um. O se cuida, nós falamos take care. Take care. Ele é similar ao nosso vai com Deus, quando a gente está se despedindo de alguém aqui no Brasil. É bem comum ouvir isso, né? Falar isso também. Então, em inglês, nós falamos take care. Eu estou a caminho, né? Você está avisando que está chegando, que está a caminho. Você fala, então, I'm on my way. Anota e repete. I'm on my way. Se a pessoa pergunta onde você está, já está vindo, você fala I'm on my way. I'm on my way. Eu entendi. Então você está falando, não, entendi. Você fala I got it. I got it. Tá vendo que junta a pronúncia? Ao invés de falar I got it, você junta I got it. I got it. Se você não entendeu alguma coisa, você vai falar I didn't get it. I didn't get it. Não entendi. I didn't get it. Mais para frente você vai aprender o porquê que não usou understand, porquê que usou didn't. Mas aqui a gente está te mostrando já as frases prontas, tá? Foi mal, né? Então, se você tropeçou em alguém ou esbarrou em alguém, você vai falar foi mal. E você vai dizer my bad. Esbarrou na pessoa ou fez alguma coisa errada, você vai falar my bad. Foi mal. Só um momento, você pode falar just a moment. Just a moment. Você pode adicionar o please aqui, né? O por favor. Just a moment. E por que não? Você vai perguntar simplesmente why not? Lembra que esse porquê é o why do mineiro. Why? Então, why not? Para falar depende, você vai sempre dizer it depends. It depends. Anota e repete. Sem problemas, você vai dizer então no problem. No problem. Por nada, de nada, a pessoa te disse thank you, você vai falar de nada, por nada, you're welcome. You're welcome. Eu te agradeço. Agradecer é o verbo appreciate. Então você vai dizer I appreciate you. Som de X, olha. I appreciate you. Espera aí, você pode falar hold on. Repeat, hold on. Espera aí, hold on. Até mais tarde, te vejo mais tarde, né? See you later. See you later. E eu tenho que ir, esse é ótimo.
I gotta go. I gotta go. Gotta, tá vendo? I gotta go. Os nativos usam bastante. I gotta go. Tem que ir. Bye. Tenha um bom final de semana. Você vai dizer, então, have a nice weekend. Se for, tenha um bom dia, have a nice day, have a nice afternoon, have a nice evening. Me dá um segundo. Então, give me a sec. Esse sec é a abreviação de second. Você pode falar give me a second ou abreviar give me a sec. Tanto faz, é a mesma coisa. Give me a sec. Boa noite, aí depende. Lembra que tem duas formas de falar e a gente tem que tomar cuidado? Se você estiver saudando, cumprimentando, você vai dizer good evening. Mas se for num contexto de ir embora, de se despedir, você vai usar o good night. Cuidado, tá? Good evening, good night. Então depende da situação. E o beleza que a gente usa bastante é o what's up. Eu posso falar hi, what's up? Oi, beleza? What's up? E o prazer em te conhecer é famoso, né? Nice to meet you. Nice to meet you. Essas são algumas das várias frases que nós vimos lá nessa aula sobre greetings e essential phrases. Você pode voltar e dar uma revisada, tá bom? Aqui nós vamos revisar um pouquinho também sobre o simple present tense, que é o presente simples, esse tempo verbal que fala sobre rotina, fala sobre o cotidiano, verdades absolutas, coisas que acontecem com frequência. Então, nesse tempo verbal, nós temos os sujeitos I, eu, we, nós, you, você ou vocês, they, eles ou elas. Para eles, o verbo fica normal, né? Eu não coloco nenhuma regra. Para negar, eu uso don't. E para perguntar, eu uso do antes deles, não é? E nós temos o ela, she, ele, he, e o it, que é ele ou ela, que se refere a animais, coisas. Para eles, eu coloco algumas regras nos verbos. O S, o ES, o IES, o have vira has, né? E nós usamos o doesn't para negar e o does para perguntar antes deles. Lembra disso? E aí, quando eu uso doesn't ou does, essas regras deixam de existir e o verbo fica normal, né? Sem nenhuma regrinha. Então, aqui tem algumas frases onde a gente vai completar no simple present. Repare que elas falam de rotina, de cotidiano, de verdades absolutas, tá? Então, por exemplo, eu trabalho todo dia, é uma rotina. Para eu, que é o I, o verbo fica normal, eu não mexo nele, não preciso mexer com nenhuma regra. Então, eu vou simplesmente falar work. I work every day. Completa aí e repete. Você pode copiar a frase completa para treinar um pouquinho, tá bom? E repetir também. I work every day. A próxima é ela. Ela estuda inglês à noite. É uma rotina, um cotidiano. Mas para ela, lembra que a gente coloca essas regrinhas? O verbo study termina com Y e antes dele tem uma consoante, que é a letra D. Então eu vou tirar esse Y e colocar o IES. Então a gente vai falar o seguinte: She studies English at night. Essas regras são para a escrita e para a fala também. Se for eu, nós, você, eles, o verbo ficaria study. Mas quando é ele e ela, tudo é diferente. They é eles ou elas. Não tem regra para eles. Então, vou deixar o live. Vai ser, they live in Brazil. Eles moram no Brasil. Teacher, eu já ouvi a pronúncia live. Existe a pronúncia live. Essa palavra tem duas pronúncias, live e live. Quando eu pronuncio live, eu digo viver ou morar. Quando eu falo live, quer dizer ao vivo, tá? Ele joga futebol nos fins de semana. Ele. Então, eu vou colocar aqui, ó, a letra S. Plays. Teacher, por que você não tirou o Y? Porque antes do Y tem uma vogal, a letra A. E a regra é tirar o Y quando antes dele tem uma consoante, a letra D aqui. Por isso, só coloquei o S. He plays soccer on weekends. A próxima é sobre nós, não é ele, não é ela. Nós. Então o verbo vai ficar bonitinho, quietinho. Watch. We watch movies together. Nós assistimos filmes juntos. My brother. Meu irmão é ele.
Então, eu preciso colocar a letra S aqui nesse verbo. My brother likes thriller movies. Thriller quer dizer suspense. Então, meu irmão gosta de filmes de suspense. A próxima é para ser negativa. Eu vou pensar no don't ou doesn't. Como o sujeito é eu vou usar o don't. I don't drink coffee in the morning. Então, eu não bebo café de manhã. A próxima já é negativa sobre ela. E para ele e ela, eu uso o doesn't para negar e o verbo fica quietinho. Eu não preciso mexer com nenhuma regra. Então fica, she doesn't go to the gym. Ela não vai para a academia. Nas perguntas antes do sujeito, você, a Mary, seu irmão, nossos pais, a gente vai colocar ou do ou does, depende do sujeito. Como o sujeito é você, eu vou deixar o do mesmo. Do you, e o verbo trabalha quietinho. Do you work on Sundays, que é, você trabalha nos domingos. Do you work on Sundays? Pausa o vídeo, copia e repete. A próxima é sobre a Mary. Eu quero perguntar sobre ela. Então, antes da Mary, eu vou colocar o does para indicar que é pergunta. E o verbo vai ficar speak sem necessidade de colocar a regrinha. Does Mary speak English fluently? Então, ela fala inglês fluentemente. E a number 11, número 11, é sobre eles ou elas a pergunta. Então, eu vou colocar o do. Where do they, e o verbo quietinho, live, que é onde eles ou elas moram. Agora a gente vai revisar o próximo tema, que são os numbers in English, os números em inglês. Vemos números o tempo todo, nas horas, nos preços, nas datas, e a gente aprendeu sobre os números cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, e os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos revisar primeiro os números cardinais, tá? Então, se você quiser dar uma pausa e voltar lá naquela tabelinha que a gente enviou junto com a aula dos números, você pode dar uma olhadinha. Então, aqui a gente vai ver dezenas, centenas, né? A primeira é uma dezena, número 28. O número 20 é o 20, eu coloco o hífen, e o 8, 8. 28. O próximo é o 15, lembra que do 13 até o 19 eu puxo o teen? Então, o 15 é o 15. 15. 167. Eu vou respeitar a ordem igual ao português. Cento, para centenas, usamos a palavra hundred, lembra? Então, eu vou indicar, é 100, é 200, é 300, é 100. Então, eu vou colocar 100. And 67. 60, que é o 60, hífen e o 7. Então, esse hífen, ele vai vir nas dezenas, tá vendo? 167. 167. 167. A próxima também, olha, 391. Então, 300 são 300 and 91 é uma dezena, vou colocar o hífen. 91. Não é on, é one, tá bom? 391. Cuidado com o número 3. Se você fala tree, sai árvore. Então, eu tenho que fazer o som do TH. Three. Língua entre os dentes, tá? E os milhares, teacher? A palavra mil é representada pelo thousand. Então, 1000 eu vou colocar 1,800. 800. And 85. 80, hífen, 5. 1,885. Ai, teacher, fica muito grande, mas no português também, ó. 1885, né? E lembra que nos milhares, quando eles têm 4 algarismos, a gente pode, opcionalmente, falá-lo dividido no meio. Então, a gente diria 1885. 18, 18, 85, 85. Então, você pode dizer um milhar com 4 algarismos dessas duas formas, completão ou dividir. 1885. E a pessoa que está ouvindo vai juntar, tá bom? 544. 500 nas centenas eu uso hundred.
Então, eu vou dizer 544. 44. Esse E não é obrigatório, tá? Você pode falar 544, ok? O 11 nós falamos, opa, 11. 11. 2026, vamos falar completão. 2000, o 1000 é o 1000, 2000. E 26, 2020, hífen 6, 2026. Lembrando que esse end não é obrigatório, 2026. Ou você pode dividir e falar 2026, que seria 2026. E o 13, lembra do 13 ao 19, eu puxo tim, a gente vai dizer 13. A pronúncia é importante. Senão você fala 30 ou 30, do 30. Então, eu puxo, ó, 13. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as datas em inglês. E lembra que nas datas nós usamos os números ordinais. Eles não falam hoje é o dia 14 de abril. Hoje é o 14º dia de abril. Hoje é o 22º dia de algum mês. E nós temos os dois modelos, o modelo britânico e o modelo americano. No modelo britânico, eles seguem a ordem igual no Brasil. Fala o dia, o mês e o ano. E no modelo americano vem primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. Vamos fazer aqui o modelo britânico primeiro de todos, tá? Então, eles vão falar o 14º dia, que seria the 14th de abril of April 2023, 2023. Eles falam o 14º dia de abril 2023. Ok? The 14th of April 2023. Então, eu tenho que puxar esse TH no final. 14th. O próximo seria o 31º de março de 2006. Então, the 31st of March, de março, vírgula, 2006. The 31st of March, 2006. O 22º dia de novembro, então eles vão falar o 22º, 22nd of, meses do ano, letra maiúscula, November, e 2025, 2025. E o 10º dia de julho, então, o 10º, the 10th of July 2020, ok? E no inglês americano, a gente só vai trocar a ordem. Primeiro vai vir o mês e depois o dia ordinal. E eles não usam esse o, eles vão direto. Por exemplo, 14º dia de abril, coloca abril, April 14th, April 14th, 2023. Só que é bem comum eles colocarem o número, que é o 14, e a terminação dele, que é o TH, tá vendo? Pequenininho. Então, é mais comum, eles não têm tanto costume de escrever completão, igual em inglês britânico, tá? April 14th, 2023. Então, inverteu. O próximo, o 31º dia de março. Então, eles vão falar primeiro março, March. 31st, termina com ST, não é? 31st, 2006. O 22º dia de novembro, eles vão falar primeiro mês, November. 22º termina com ND, lá, ó. 22nd, 2025. E o 10º dia de julho, primeiro vai vir o julho, July 10th, termina com TH, 2020. Tá vendo? Eles colocam as duas últimas letrinhas do número ordinal. July 10th, 2020. Você pode treinar isso aqui colocando as datas de todos os dias em inglês. Assim você vai praticando, tá? O próximo é sobre personal information, informações pessoais. Às vezes nós precisamos completar algum formulário, né, assinar alguma coisa e a gente precisa colocar as nossas informações pessoais. E aí vão vir esses dados aqui em inglês. Vamos primeiro saber quais são eles em inglês. Apelido, nós falamos nickname. Lembra de anotar e repetir. Nickname. O nome completo, full name. Full name. E o nome do meio,
Middle name. Middle name. E o sobrenome? Last name. Last name. Data de nascimento. Date of birth. Date of birth. Quantos anos você tem? A gente fala, na verdade, how old are you? Eles falam com quantos anos você está. Por isso, nós não usamos o verbo ter, que é o have, tá? E aí, eu tenho 30 anos. É errado falar assim, ó. I have 30 years. Essa frase estaria totalmente errada. Eles não usam o verbo ter, mas o verbo estar. Então, eu estou com 30 anos de idade. Então, eu preciso colocar a palavra old. Se eu falo só years, é o ano de tempo. Mas o ano de idade, years old. Você pode colocar years old ou apenas parar no 30. I am 30, ok? Então, é opcional. I am 30 years old. Endereço em inglês, nós falamos address. Vou corrigir aqui. Address. Endereço em inglês. Para perguntar qual é o seu endereço, a pessoa vai dizer what is your address? What is your address? What's your address? País em inglês, nós falamos country. Country. E o CEP em inglês é o zip code. Zip code. O estado, nós falamos state. E a cidade, se ela for uma cidade grande, city. Uma cidade pequena, town. Apartamento, no inglês americano, é apartment. No inglês britânico, é flat. O condomínio, você pode ouvir condominium, você pode ouvir gated community, depende, né? Condominium, gated community. Ou a abreviação condo também, eles abreviam assim, ó. Condo, tá? Avenida, repeat, avenue, avenue. E a rua, street. Estrada, teacher, road. E número de telefone é o phone number. Se a pessoa quiser saber qual é o seu número de telefone, ela vai dizer what is your phone number? What is your phone number? Ok? Se a pessoa está desempregada, ela está unemployed. Unemployed. Se a pessoa é autônoma, ela é self-employed. Self-employed. Casado ou casada é married. Opa, married. Se está solteiro ou solteira, single. Single. Lugares na cidade, places in the city. Vamos traduzir alguns. Aeroporto, airport. Restaurante, restaurant. Posto de gasolina, gas station. Estacionamento é o parking lot. Prefeitura, se for na cidade grande, é a city hall. Se for uma cidade pequena, a prefeitura vai ser a town hall. Biblioteca, a library. Library. Teacher, mas e a livraria então? É a bookshop ou bookstore, né? Bookshop, bookstore. Supermercado, supermarket. E tem a mercearia também, que é a grocery store. Cafeteria, você pode ouvir a forma abreviada, café. Você pode ouvir coffee shop. Você pode ouvir o nome completo, cafeteria, ok? Loja de roupas, clothing store. Não falei o T, tá vendo? Clothing. Tá? Língua entre os dentes. Clothing. Clothing store. Museu. Museum. Igreja. Church. E a praça. Square. Right? Agora a gente vai revisar as preposições. Nós aprendemos que o verbo go é vou, vai, vamos, ir, né? E depois dele eu vou colocar o to the e depois o lugar da cidade que eu quero me referir. Esse to the é ao, para o, para a, né?
Então, eu vou ao shopping, nós vamos para a farmácia, para o hospital. Então, o go acompanha essa preposição, menos para dois lugares da cidade que são uma exceção, home e o downtown. Esses dois não precisam do today. Então, eu vou para casa. I go home, I go downtown, certo? O etd, ele é usado para se referir a especificar os lugares da cidade. Onde você trabalha? Tem vários estabelecimentos. Trabalha na padaria, no banco, no shopping, na loja, no clube, né? Então, você vai especificar qual é o lugar da cidade. Ele é a mesma coisa que o at, só que o at é usado para especificar 4 lugares. At work, no trabalho. At school, na escola. At church, na igreja. E at home, em casa, tá? Então, quando eu quiser especificar esses 4 lugares, eu trabalho na escola, na igreja, em casa, eu vou usar apenas o at. Mas se você quiser falar que vai para esses lugares, você vai manter usando o today. I go to the work, I go to the church, I go to the school, menos para o home, certo? Então vamos completar com uma dessas preposições em inglês. A primeira é I go, não tem erro, to the club on weekends, que é eu vou ao clube nos fins de semana. Ela não trabalha na loja de roupas, eu só estou especificando que ela não trabalha nesse lugar. Então eu vou usar o at the. A loja de roupas não está aqui na exceção, então at the. She doesn't work at the clothing store. Nós compramos pão na padaria toda manhã. Então, estou especificando que é na padaria, não é no supermercado, né, na mercearia, na padaria. Então, at the bakery. We buy bread at the bakery every morning. Por que que o today é sempre depois do go? Porque ele indica movimento. Does he go to the theater on his vacation? Ele vai ao teatro nas férias dele. The children always play home. Então, as crianças sempre brincam em casa. E para falar em casa, eu vou colocar sempre o at home. Do they help church? Eles ajudam na igreja? A igreja também faz parte da exceção, então eu vou colocar apenas at. Agora, eu sempre vou para a igreja. Se eu usei o go, vou colocar o today. Olha a diferença. Aqui é ajudar na igreja. Aqui é ir para a igreja, ok? I always go to the church on Sundays. Vamos voltar e repetir essas frases? I go to the club on weekends. She doesn't work at the clothing store. We buy bread at the bakery every morning. Does he go to the theater on his vacation? The children always play at home. Do they help at church? I always go to the church on Sundays. Excellent. Agora a gente vai revisar o famosíssimo verb to be, né? Que é o verbo ser ou estar. Ele é independente, ele se resolve sozinho. Então, ele não usa do, ele não usa don't, ele não usa does, ele não usa doesn't, nada disso. Ele é o am, sou ou estou, o is é ou está, e o are para o plural, são, estão, somos, estamos. Ele sabe ficar negativo. Am not, não sou, não estou. Isn't, não é, não está. Aren't, não são, não estão, não somos, não estamos. E ele sabe fazer pergunta, é só inverter a ordem, certo? Então, vamos completar de acordo com cada sujeito. I, a teacher. I am a teacher. Porque eu sou uma professora. O I, que é o eu, o único que casa é o am. Eu sou, eu estou, né? Então, I am a teacher. Ela, negativa, não é, não está em casa agora. Então, para ela, eu vou usar o is. Eu poderia falar is not, igual tá aqui, ou abreviar isn't. Ela não está em casa agora. A próxima é uma pergunta, então veio o espaço aqui para a gente colocar o verbo antes do sujeito. Você é um estudante, uma estudante? Para you, eu sempre vou usar o are. Você é? Teacher, mas você acabou de falar que o é o is. Sim, mas o you é você e vocês, singular e plural. Então, para ele, eu sempre vou usar o are, tá?
Nós estamos muito felizes. Desculpe, eles estão muito felizes hoje. Eles, elas estão, plural, are. They are very happy today. Ele não é o meu irmão. Ele não é. Então, tá no singular. Eu vou usar o is. He is not my brother. Para perguntar, a gente coloca o verbo to be antes do sujeito. Is it cold outside? Está frio lá fora? We, nós somos, nós estamos. Então, plural, eu vou colocar o are. Nós estamos na mesma turma, na mesma aula. We are in the same class. E para perguntar, are they your friends? Eles são seus amigos? Elas são suas amigas? E o present continuous, nós vimos lá em cima o simple present, que é o presente simples, ele fala de coisas simples do dia a dia, ações cotidianas. Já o present continuous, ele é uma ação que está em andamento, algo está acontecendo, é o gerúndio. Eu estou indo, nós estamos falando, eles estão escutando. Então, eu preciso dos verbos to be, am, is, are, e eu preciso da minha ação com ing. Eu estou falando. I am speaking. Você está estudando. You are studying. E é isso que a gente vai fazer com essas frases. Nós vamos colocá-las no contínuo. Elas estão acontecendo agora mesmo. Então, olha, eu estou estudando agora. Eu preciso do verbo to be. Eu estou. I am. E o estudar, que é o study, eu vou colocar o ing. Studying. Tá vendo? Então, ficou I am studying right now. Você puxa essa pronúncia. Ela está assistindo TV. Está. Ela está, she is, assistindo, watching TV at the moment. Eles estão jogando futebol. They are, estão jogando. Não precisa tirar o Y, não. Playing soccer now. Ele está trabalhando hoje. He is working today. Nós estamos aprendendo inglês essa semana, é uma ação em andamento. We are learning English this week. Eu não estou dormindo agora, então eu vou negar o não estou. I am not sleeping now. I'm not sleeping now. Ela não está comendo no momento. Ela não está. She isn't eating at the moment. Para perguntar, quem que eu coloco na frente? O verbo to be. Você está estudando agora? Are you studying now? Ele está dirigindo para o trabalho? Pergunta, troca. Is he driving to work? A regra aqui é que quando terminar com E, você tira o E do verbo e coloca o ing. E o que eles estão fazendo, o que elas estão fazendo agora? What are they doing right now? Ok? Então, guys, nós fizemos vários exercícios de fixação, exercícios para revisar alguns dos principais conteúdos que nós aprendemos. Claro que isso aqui não tem tudo, né? É importante que você volte, que você leia, que você assista às aulas novamente se for necessário, que você repita a pronúncia, que você copie. Copiar ajuda muito a memorizar, a melhorar a sua escrita também. E a revisão, ela é a chave do aprendizado. Quanto mais você revisa, mais o seu cérebro vai memorizando as informações. Então, foi isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão receber o arquivo com as atividades feitas, por isso que eu pedi para você ir anotando durante a aula, né? É importante que você esteja sempre em sintonia, sempre em contato com o inglês. Foi muito bom ter vocês aqui mais uma vez, e na próxima aula, conteúdo novo. Bye bye, guys. See you.